Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Milena Luiz, das turmas 901 e 902 da Escola Municipal Dr. Newton Alves, em Atafona. Essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre conjunções coordenativas e também um pouquinho sobre ortografia. Vamos lá! O que são as conjunções coordenativas? A conjunção ela é um tipo de conectivo. O que é isso? Conectivo é um elo, é uma palavrinha que serve para ligar orações, frases ou ideias. Conjunção é uma palavra invariável que liga duas orações, duas palavras de mesma função em uma oração. Dentro das conjunções coordenativas, eu tenho 5 tipos. Eu tenho as aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. Vamos ver cada uma delas. Conjunções coordenativas ligam orações que não fazem parte de uma outra ou unem núcleos de um mesmo termo de uma oração. Existem 2 tipos de conjunção, as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. As coordenativas, que são essas que nós estamos estudando nesse momento, elas ligam termos independentes, ou seja, sintaticamente eles são completos, possuem sujeito, predicado e possuem sentido completo. O menino foi à aula, o menino se machucou. Então, eu tenho 2 termos, 2 orações completas. O menino foi à aula e o menino se machucou. Então, esse E vai ser um elo, vai ser a ligação entre a primeira e a segunda oração. Dentro dos tipos de orações, de conjunções, nós temos a primeira, aditiva, da ideia de adição, de soma. Os tipos são e, nem, bem como, não só, mas também, não apenas, como ainda, etc. O nem significa o e não. A palavra nem é a junção do e mais o não. Adversativas indicam adversidade, contradição, sentido contrário. Mas, porém, todavia, contudo, não obstante, no entanto, entretanto, etc. Ele estudou muito, mas foi reprovado. Então, aconteceu o contrário do esperado. Alternativas indicam alternância, escolha. Ou, quer, ora, já, seja. Ou você estuda ou você trabalha, não precisa haver uma escolha. Conclusivas indicam conclusão. Assim, logo, portanto, então, por isso, desse modo, por conseguinte, dessa forma, pois deslocado. O que é o pois deslocado? É o pois o verbo. Então, o menino estudou muito. Logo, foi aprovado. Conclusão, ele estudou muito, ele foi aprovado. Explicativa. Indicam explicação, uma justificativa, porque o pôs antes do verbo e porquanto. Geralmente, não é uma regra, mas pode acontecer que nas explicativas a primeira oração possui um verbo no imperativo, aquele que dá uma ordem. Saia da rua, porque está chovendo. Então, qual o motivo, qual a justificativa para eu sair da rua? Porque está chovendo. Agora vamos ter algumas noçõezinhas de ortografia. O conteúdo dessa semana de ortografia traz algumas questões que podem deixar vocês em dúvidas de vez em quando. Primeiro, como que eu escrevo? Como que é o correto? Traz com S, traz com Z ou atrás? Então vamos lá. Olha a diferença entre cada uma dessas palavras. Traz com Z é a forma conjugada do verbo trazer. Ele traz o dinheiro, então vem do verbo trazer. Então, trazer, transportar. A professora sempre traz a apostila para a sala. Agora, o traz com S é o advérbio de lugar, que significa após, atrás. A criança está sentada no banco de trás. O brinquedo caiu por trás do móvel. Atrás também indica advérbio de lugar,
Posição posterior ou inferior. Ele estacionou o carro atrás do meu. Então, traz com Z somente quando for o verbo trazer. E uma dúvida gigantesca. Para mim ou para eu? É para mim ler o livro ou para eu ler o livro? Lembrando que nós não somos índios, tá? Então, a gente tem que conjugar o verbo direitinho. Vamos lá. Dicas de português. Para mim versus para eu. Mim não faz, pois mim não pode ser sujeito. Vocês não são índios, tá? Assim, o correto é para eu fazer, para eu dizer, para eu trazer. Para eu, o uso é usado quando o eu é sujeito de um verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? Aquele na sua forma tradicional, terminando com R. Ele comprou a revista para eu ler. Para mim, deve ser usado quando o pronome mim estiver completando o sentido ou indicando alvo de alguma ação. Ele comprou uma revista para mim, mas quem comprou a revista foi ele. Então, o sujeito é ele, certo? Mais dúvidas aqui, ou melhor, mais dicas aqui de como usar o para mim ou para eu. As duas formas estão corretas, tá? Basta vocês saberem usar. Pode deixar aí para mim trazer é errado, porque quem está trazendo sou eu. Então, como eu não pode ser sujeito, eu tenho que, ou melhor, como mim não pode ser sujeito, eu tenho que utilizar o eu. Pode deixar aí para eu fazer. Traga aquela roupa para mim, porque quem está trazendo é você. Quem é que vai trazer? Você. Então, se não é sujeito, eu utilizo o mim. Agora, também estaria errado, traga aquela roupa para eu. O mim é um pronome pessoal oblíquo, tônico, e deve estar sempre precedido por uma preposição. O eu vem antes do verbo determinando uma ação. E, logicamente, quando o eu é um sujeito da oração. Ok? Nós temos o conteúdo já disponível no portal também. Basta vocês olharem lá e responderem as atividades. Espero que o vídeo tenha ajudado. Qualquer coisa, só chamar. Fiquem todos com Deus e cuidem-se.